Perdas Necessárias, de Judith Viorst, 13ª reimpressão, editora Melhoramentos. Capítulo 7. Triângulos apaixonados. Abre aspas. Quanto ao leito nupcial de tua mãe, não o temas. No passado, em sonhos também, bem como em oráculos, muitos homens se deitaram com as próprias mães. Fecha aspas. Sófocles. Além de compartilhar o amor dos nossos pais com irmãos e irmãs, temos de compartilhá-lo também com outro progenitor. Novas perdas à vista. Pois, embora Édipo, o destinatário das palavras confortadoras acima, não só tivesse sonhado, como realizado o incesto, fez apenas o que dizem que nós todos fazemos mais ou menos aos 3 anos de idade, e que desejamos apaixonadamente fazer: livrar-nos de um dos progenitores e possuir o outro sexualmente. São desejos proibidos e persistentes. São abandonados e revividos muitas vezes em nossa vida. Mas a grande renúncia, nossa primeira e decisiva desistência, ocorre quando desistimos da competição da infância, quando damos fim ao caso de amor mais intenso do que qualquer outro que pudermos ter. Sim, Virgínia, existe o complexo de Édipo. Ele fala conosco em nossos sonhos e no divã do psiquiatra, e fala através dos desejos de todos os dias de todas as crianças. Quando eu crescer, vou me casar com a pessoa mais próxima e mais amada de sua vida. Certamente é compreensível que, aos 3 anos, a pessoa mais próxima e mais querida seja o pai ou a mãe. Muito bem, dirá Virgínia. Posso aceitar o amor romântico. Garotos namoram suas mães. Garotinhas namoram seus pais. É o aspecto sexual de Édipo, dirá Virgínia, que me parece estranho e ofensivo. Crianças inocentes não têm vida sexual. Sim, dizem os psicanalistas. Elas têm. Na verdade, por mais desagradável que seja imaginar impulsos sexuais numa criança de 3 anos, devemos reconhecer que a vida sexual começa antes disso, com os prazeres orais, e são evidentemente prazeres, do bico da mamadeira ao seio da mãe. É verdade que essa fase oral pouco se parece com o ato adulto do pênis na vagina, mas da boca ao ânus e os órgãos genitais, certas partes do corpo, as zonas erógenas, são sucessivamente fontes centrais do que pode ser considerado como tensão sexual e prazer sexual. Essa visão classicamente freudiana do desenvolvimento sexual deve, entretanto, ser considerada uma parte de um quadrado mais vasto que abrange, além das zonas sexuais, o relacionamento com as pessoas do nosso meio. Esses relacionamentos produzem o que o analista Erik Erikson chama de encontros decisivos, como o encontro da boca do bebê com o seio da mãe, em meio a tudo aquilo que se passa entre eles para ajudar ou dificultar o recebimento por parte da criança, a dádiva por parte da mãe. Nessa procura de ação compartilhada, que inclui os prazeres eróticos de ver, ouvir, ser tocado e carregado, existe um profundo prazer libidinoso que, como observa Erikson, não cabe num termo como fase oral.
com uma vida sexual que começa com o nascimento, o que dá à fase de Édipo uma importância tão especial e profunda? É que os desejos e necessidades são muito profundos. Somos dominados pelos conflitos provocados por esse triângulo perigoso e cheio de paixão. Embora tenham sido esquecidas as fantasias desenfreadas que antes incendiavam a mente, somos o que somos por causa do que fizemos com elas. Foi Sigmund Freud que descobriu e descreveu o complexo de Édipo. Afirmou que é universal e inato. E embora, como veremos, ele implique sentimentos positivos e negativos em relação ao pai e à mãe, começaremos com uma observação sobre essa tese central e desafiadora. O menino apaixona-se pela mãe. A menina apaixona-se pelo pai. O outro progenitor, amado, odiado, é um empecilho. Desejo sexual, ciúmes, competitividade e a vontade de dispor do rival aparecem muito antes de a criança ser capaz de dizer beabá. Esses sentimentos, esses impulsos inconscientes em direção ao incesto e o parricídio inundam-nos de culpa e de medo de uma retaliação. Os adultos pouco ou nada lembram disso tudo. Nem naquela época o drama é representado explicitamente. O que pode haver são afagos, carinhos e beijos. Eu te amo, papai. Explosões inexplicáveis. Eu te odeio, mamãe. Brincadeiras nas quais a boneca-mãe se afasta por um longo, longo tempo. E pesadelos onde um monstro e um tigre, tão assustador quanto alguns dos próprios desejos secretos da criança, persegue uma menina completamente apavorada. Tudo isso é a sombra da encenação do complexo de Édipo. As emoções puras e não censuradas ficam fora do palco. Tampouco a criança imagina conscientemente que o rival, como um monstro ou um tigre, possa lhe fazer mal. Mas o medo inconsciente do mal que ela pode infligir, pois lembrem-se, ela não só odeia seu rival, como ama também, e o medo de que o rival odiado, a quem ama e a quem precisa, deixe de amá-la, podem provocar conflitos interiores insuportáveis. Além disso, a criança é pequena, eles são grandes. Ela não tem o que é necessário para derrotá-los ou possuí-los. Cada vez torna-se mais claro que está fadada ao desapontamento em suas ambições. Assim, mais ou menos aos 5 anos, a maioria dos meninos e meninas enfrenta a necessidade de abandonar seus desejos proibidos de Édipo, que nunca são completamente abandonados. Desejos que, em menor ou maior grau, e às vezes de modo confuso, continuam a determinar sua vida. Um exemplo óbvio é a compulsão de uma mulher para escolher homens mais velhos, com o fim de casar, amar ou fazer sexo. Uma condição para poder gratificar, nem sempre, mas muitas vezes, a fantasia, não completamente abandonada, de derrotar a mãe e conquistar o pai amante. Que idade você tem? Perguntou uma jovem que conheço ao homem que ela tinha levado para a cama. Quando ele respondeu, ela exclamou: exatamente a idade do meu pai. O homem ficou embaraçado. Isso é bom ou não? Perguntou. A resposta foi franca e simples. Isso é fantástico. Minhas inclinações edipianas levaram-me a me apaixonar várias vezes por homens 20 ou 25 anos mais velhos do que eu,
cuja sabedoria, realizações e dedicação a esta ou aquela causa nobre eram um eco do meu desejo infantil de ter um herói para adorar. Para casar com um homem da minha idade, como fiz, afinal, tive de me libertar das fantasias edipianas, aprendendo mais tarde do que a maioria que ser uma sócia no relacionamento oferece certas vantagens que a filhinha do papai não tem. Mas o pai edipiano, há tanto tempo desejado, não precisa ser um homem mais velho. Pode simplesmente ser casado ou comprometido. Quando uma jovem que já teve vários casos com homens casados se queixa, suspirando que os bons já estão comprometidos, deve procurar saber de onde veio essa ideia desanimadora. Para começar, o único homem digno de ser conquistado, diz esta versão do triângulo, é o homem roubado de outra mulher. Mas, às vezes, o roubo tem mais valor do que o prêmio. Às vezes, derrotar a mãe é o mais importante na fantasia de Édipo. Se um homem abandona a mulher por você, está provando que você é melhor do que a mulher dele. Mas há um detalhe. Quando ele abandona a mulher, é possível que você não o queira mais. Mary Ann perdeu o pai quando tinha 3 anos e até hoje o procura, passando de um homem casado a outro. Mas seu interesse diminui quando o homem fica disponível. Na verdade, no íntimo, o que a motiva não é o desejo de encontrar o pai, mas a raiva que sente da mãe e o desejo de vingança. Assim, cada caso amoroso para ela é, na verdade, uma censura à mulher do seu amante. Você está perdendo o seu marido porque não cuida bem dele. E cada um desses casos é para ela um furioso ataque contra a mãe que perdeu o marido para a morte, não tendo tomado conta dele como devia. Freud descreve uma atitude semelhante em homens cuja condição para o amor é a de que exista sempre uma terceira pessoa prejudicada. Assim, quando um homem desse tipo se apaixona, é sempre por alguma mulher casada ou comprometida. Ele repete a experiência da infância, de amar uma mulher já possuída por outro. E é evidente, diz Freud, que a terceira pessoa prejudicada nesses relacionamentos é seu próprio pai. Os analistas dizem que as mulheres cujos amantes são, em sua fantasia, pais, podem sofrer inconscientemente de grande sentimento de culpa. Com filhos e mães, esse sentimento talvez seja mais profundo. Na verdade, o homem pode ficar impotente quando sua mulher se parece muito com a mãe. A impotência evita que eles desobedeçam ao tabu do incesto. E, no caso de Arthur, que julgou ter resolvido seus problemas arranjando uma amante assim que ela começou a cuidar dele, a ser maternal, a impotência voltou. Outro homem, branco, de classe média, tentou compreender por meio da psicanálise sua preferência por mulheres negras ou exóticas. Por que não se interessava por mulheres brancas de classe média? Descobriu que essa preferência baseava-se no fato de que aquelas mulheres estranhas, que evidentemente não podiam ser suas parentes, representavam a não-mãe, e ele, portanto, podia fazer sexo com elas. Triângulos amorosos podem situar-se a 1 ou muitos passos de distância da sua fonte. São também geralmente representados de modo simbólico. Assim, atitudes ou ações que parecem sem sentido podem ter um significado psicológico, pois são versões do complexo de Édipo.
O analista Ernest Jones, por exemplo, interpreta a famosa procrastinação de Hamlet como uma atitude edipiana. Ele jurou matar o tio, mas não consegue fazê-lo. Escreve Jones, abre aspas. A vacilação de Hamlet não é motivada por sua incapacidade para a ação, nem pela grande dificuldade da tarefa em questão. Fecha aspas. Nem por sua consciência extremamente cristã, nem por sua precaução legal para que o assassinato do tio não possa ser provado. Segundo Jones, matando o pai de Hamlet e casando-se com sua mãe, o tio havia feito o que Hamlet há muito desejava fazer. Assim, abre aspas, o próprio demônio de Hamlet o impede de denunciar abertamente o tio. Na verdade, o tio simboliza a parte mais profunda e mais escondida da sua personalidade. E ele não pode matá-lo sem matar a si mesmo. Fecha aspas. Não é preciso aceitar o Hamlet de Jones para aceitar o complexo de Édipo. Ele pode ser encarado como uma, não a única, explicação da peça. E, na verdade, é essencial lembrar que todas as ações humanas são produtos de várias causas, que raramente A leva a B, e que experiências anteriores da vida, doenças ou perdas importantes, o relacionamento de um bebê com a mãe, afetarão o modo como se enfrentam esses triângulos amorosos, ou o fato de estarmos ou não preparados para enfrentá-los. Contudo, nossos sentimentos e escolhas sexuais provavelmente expressam, nos anos seguintes, nossas respostas aos conflitos edipianos, bem como a qualidade da nossa vida profissional. Lu, que jamais deixou de temer o pai poderoso da sua infância, aos 40 anos é ainda submisso a todos os representantes da autoridade, ao passo que Mike, que ainda tenta desconfiadoramente destronar o pai autocrata, tornou-se ativista político, lutando contra os grandes que dominam os pequenos. Quando esses homens examinam os próprios sentimentos, voltam ao mundo dos 5 anos de idade, onde uma pessoa pequena ama, desafia, teme um homem grande. E se a derrota irremediável ou o desafio feroz permanecem como a marca do relacionamento pai-filho, derrota ou desafio podem colorir qualquer relacionamento subsequente com a autoridade. Outro problema edipiano, muito mais comum do que se imagina, é o medo do sucesso, a chamada neurose do sucesso. Ela se manifesta em mulheres ou homens que afirmam desejar vencer em sua carreira, mas que de um modo ou de outro conseguem sabotar as próprias ambições, procurando evitar promoções, entrando em pânico se as conseguem. Escreve Freud, abre aspas, as forças da consciência que provocam o mal-estar devido ao sucesso estão intimamente ligadas ao complexo de Édipo. Fecha aspas. Freud refere-se a pessoas cujo temor infantil de competir com o progenitor do mesmo sexo continua a persegui-las quando adultos, e que, embora não se deem conta disso, equacionam o sucesso com o assassinato daquele progenitor. Assim, o sucesso é perigoso porque haverá represálias. Se competir significa matar ou ser morto, e se todos os competidores representam o pai, o neurótico pode deixar de competir, pode fazer tudo para não ter sucesso. O script revisto, então, deverá ser: vou me contentar com o segundo lugar. Juro que jamais o ultrapassarei.
por favor, não me machuque. Para certas mulheres que temem o sucesso, o uso positivo das suas qualidades eliminaria completamente sua mãe, mesmo sem provocar sua ira. Algumas temem também que o uso positivo das suas qualidades possa prejudicar seu pai, marido. Assim, Emily, violinista adolescente, prejudica sua técnica com o arco e perde um concurso que teria ganho facilmente. E a brilhante jovem advogada Denise quase desmaia e tem que sair da sala porque, em conversa com seu chefe, percebe de repente que pode fazer tudo o que ele faz, e melhor. Esses temores de prejudicar ligam-se aos temores antigos, mas tenazes, de sermos abandonados. O sucesso significa: vou perecer porque todos irão embora. Os homens também têm esses temores, mas se fala menos sobre eles, dizem alguns analistas, é porque os homens mais temem o medo do abandono. Evidentemente, existem boas razões para questionar o sucesso. Às pressões, ao sacrifício imposto sobre a vida da família, mas quando pessoas capazes, que juram desejar um emprego melhor, chegam constantemente atrasadas para as entrevistas com empregadores, ou ficam doentes e não comparecem, ou conseguem parecer perfeitas idiotas quando entrevistadas, possivelmente estão evitando, não desejando, o sucesso. E quando pessoas que lutam por uma promoção tornam-se deprimidas ou angustiadas quando promovidas, provavelmente estão sofrendo de uma neurose do sucesso. O curso desses triângulos sofre nova alteração quando acontece o que os analistas chamam de complexo de Édipo negativo, uma condição emotiva que envolve desejos sexuais pelo progenitor do mesmo sexo e sentimentos de rivalidade para o progenitor do sexo oposto. Na infância, luta-se com os dois complexos, o positivo e o negativo, e ambos permanecem conosco pelo resto da vida. O que significa que, enquanto para a maioria das pessoas os impulsos heterossexuais são ascendentes, todos nós somos, em certo grau, bissexuais. Entretanto, já foi dito que o desenvolvimento sexual da mulher é inevitavelmente mais difícil que o do homem, porque seu complexo de Édipo positivo sempre é precedido pelo complexo de Édipo negativo, uma vez que a mãe é o primeiro grande amor de todo ser humano. Mais ou menos aos 3 anos, esse amor começa a se associar a intensas fantasias triangulares, que envolvem um par feliz e um indivíduo que fica de fora. Para meninas, bem como para meninos, o par feliz é formado pela mãe e pelo filho ou filha. O rival de ambos é um intruso cabeludo chamado papai. Assim, as meninas, quando resolvem seu complexo de Édipo, enfrentam uma perda dupla, desistindo da mãe primeiro e depois do pai. Os garotinhos podem algum dia casar com a nova edição da sua paixão original. As meninas têm que submeter seu primeiro amor a uma mudança de sexo. O homossexualismo é uma das consequências possíveis do fracasso de resolver esses sentimentos edipianos negativos. Outra é a do heterossexualismo. Um homem, por exemplo, pode escolher uma mulher e ela não precisa parecer masculina, nem agir como se o fosse, porque ela possui certas qualidades que a tornam, para ele, uma substituta de um amante masculino. E uma mulher pode escolher um marido cronicamente infiel, a fim de mentalmente compartilhar com ele suas amantes.
ou podem ser mais diretos, procurando em papéis de homossexualidade passiva ou ativa, tomar ou dar o que desejavam do progenitor do mesmo sexo. Devemos reconhecer que nossas intensidades e tendências sexuais têm muito a ver com nossa natureza inata. As pessoas diferem na intensidade de suas necessidades desde o nascimento. Porém, embora esses dons inatos possam ser responsáveis por certas tendências, nossa natureza sexual é sem dúvida inata e adquirida. Na verdade, nossas respostas variadas aos vários aspectos dos conflitos de Édipo refletem de modo significativo o nosso ambiente humano, que compreende irmãos e irmãs e talvez outros parentes próximos, bem como o tipo de pais que temos e o modo como eles se comportam um com o outro e conosco, inclusive sexualmente. Pois devemos lembrar que, se o rei Édipo desejava dormir com Jocasta, Jocasta também queria dormir com Édipo. A corrente da paixão fluía nas duas direções. E durante o período edipiano, quando a criança se sente sexualmente atraída pelo pai ou pela mãe, os pais sentem-se também sexualmente atraídos pelo filho. Sim, Virgínia, pais normais, não pervertidos. Mas a diferença entre os dois são as restrições, tanto conscientes quanto inconscientes, feitas a esses sentimentos. A diferença está na prática ou não desses sentimentos. Um psicanalista diz que jamais encontrou na sua clínica um caso que seja apenas impulsos fortes demais. O dano ocorre, diz ele, quando o progenitor perturbado e perturbador entre em interação com a criança edipiana receptiva. O comportamento de sedução dos pais pode excitar, confundir e assustar a criança. O ato de sedução, apesar de algumas afirmações recentes de que o incesto não é de todo mal, na opinião de muitos especialistas, é sempre arrasador. O psicanalista Robert Wiener caracteriza a família humana como fornecedora durante a vida de um espaço transicional, um lugar de repouso entre o indivíduo e a sociedade, a fantasia e a realidade, o interior e o exterior. O incesto, diz ele, é a violação desse espaço de dois modos. O pai incestuoso assalta a individualidade da filha, como que dizendo: você é minha para eu fazer o que quiser. E ao mesmo tempo, força uma separação prematura para ela, como se dissesse: você não é minha filha, é minha amante. O Dr. Wiener diz que o incesto destrói a sagrada inocência que une a família. Diz também que, embora a vida em família possa sofrer outras formas de exploração, o incesto é o atentado, logo depois do assassinato, que traz as consequências mais devastadoras. Como pode isso acontecer? Abre aspas. Depois da morte da mãe, quando minha filha era muito pequena, ela começou a ir para minha cama todas as manhãs e às vezes dormia na minha cama. Eu tinha pena dela. Depois disso,
Quando saíamos juntos no automóvel ou no trem, sempre ficávamos de mãos dadas. Ela cantava para mim. Dizíamos: esta tarde não vamos dar atenção a ninguém. Seremos só nós dois. Esta manhã você é minha. As pessoas achavam maravilhoso aquele relacionamento entre pai e filha. Chegavam a chorar de emoção. Éramos como amantes. E então, de repente, passamos a ser amantes. Fecha aspas. Histórias semelhantes de incesto não são raras no divã do psicanalista. Esta, porém, não é do divã, mas uma ficção. A filha é a refinada Nicole, de Suave é a Noite, de Scott Fitzgerald. As consequências para ela? Torna-se psicótica. O mesmo acontece com a desamparada, feiosa, pobre criança negra Pécula, no livro de Toni Morrison, Os Olhos Mais Azuis, cujo pai bêbado, excitado pela rigidez do seu corpo paralisado de medo, pelo silêncio da garganta atônita e pelo fato de fazer uma coisa terrível e proibida, sem nenhuma ternura, a estupra. As versões na vida real da história de Pécula, quando relatadas, aparecem nos tribunais de família e nos relatórios policiais. Mas muitos casos não são contados, porque a vítima teme o que a revelação pode causar à sua família. No livro de Suzanne Fields sobre relacionamentos pai e filha, tal pai, tal filha, uma jovem assistente social chamada Síbil descreve suas dolorosas experiências reais de incesto. Abre aspas. Eu apaguei a maior parte daquele período de minha vida, mas estou fazendo um esforço consciente para falar sobre ele agora. Acho que começou quando eu tinha 8 anos. Sempre acontecia em casa ou em viagens, de ficarmos algum tempo sozinhos, meu pai e eu. Ele começou fazendo com que eu o tocasse por cima da calça. Depois expôs-se para mim e me tocou com suas mãos. Sempre insistia para que eu beijasse seu pênis, mas eu me negava. Fecha aspas. Síbil diz que, quando ela tinha 15 anos, o pai tentou ato sexual, mas, ficando com o corpo rígido, ela evitou que acontecesse. Ela então procurou um conselheiro numa organização particular e disseram que podia fazer queixa e o pai seria preso. Mas, diz ela, abre aspas, era horrível só o fato de tentar decidir. Se eu fosse aos tribunais, minha família seria destruída. Meus irmãos jamais compreenderiam. Como íamos viver? No fim, não tive coragem de arriscar a destruição da família. Fecha aspas. Embora atos de incesto sejam mais comuns entre pai e filha, as mães podem também desempenhar um perigoso papel de sedutora dos filhos, levando os filhos para sua cama, vestindo-se na frente deles, acariciando-os quando não deve. O Dr. Wiener descreve o caso de um universitário que era incapaz de sair com moças e que ainda recebia massagens nas costas feitas por sua mãe. Massagens nas costas? Quando os pais não renunciam aos seus desejos incestuosos, observa ele. Fantasias incestuosas podem se realizar de modo simbólico, deslocado ou parcial. Outro analista descreve um exemplo mais direto de fantasias incestuosas da mãe.
Sua paciente, mãe de um menino de 14 anos, preocupava-se com a educação sexual do filho. Não queria que ele apanhasse doenças das prostitutas. Uma viúva ou uma divorciada também não serviam. Ela rejeitava também moças solteiras e imaginava o que aconteceria se se oferecesse ao filho como provisória parceira de sexo. O analista, usando a psicanálise, ajudou-a a se convencer de que essa não era uma boa ideia. Sim, os pais têm sentimentos sexuais em relação aos filhos, até mesmo por filhos de 3, 4 ou 5 anos. E o modo como eles reagem diante desses sentimentos tem muito a ver com o que a criança vai fazer com seu complexo de Édipo. Pois, deixando de lado os atos de sedução, uma atitude extremada dos pais pode ser o superestímulo, e outra pode ser a rejeição e a negação de qualquer contato físico. Em algum ponto entre os dois polos, estão os pais e mães capazes de confirmar com amorosa discrição o valor do prazer físico nos relacionamentos humanos. Nada impede que exista um relacionamento especial e particular entre marido e mulher, o qual filhos e filhas não devam invadir. Nada impede que, por mais forte que seja o desejo, a criança, no fim, não vá embora com o progenitor desejado. Durante o jantar, uma menina de 4 anos conversa com os pais sobre o pouco espaço do apartamento onde moram. A filha tem uma solução. Passo minha cama para o quarto de vocês, e assim o meu quarto vai ter mais lugar para os brinquedos. Quando o pai explica que o quarto do casal é um lugar só deles, que marido e mulher precisam ter um quarto só para os dois, a menina para de comer, começa a bater no pai, depois desmorona aos pés dele. O terceiro membro do triângulo, a mãe da menina, comenta essa cena tocante e comovente. Abre aspas. Sinto vontade de dizer a ele, e estou certa de que ela também sente, não diga isso. Tenho vontade de adoçar a resposta para ela. Nosso quarto ficaria mais apertado com 2 camas, ou qualquer coisa assim. Não quero que ela sofra, que se sinta rejeitada. Mas eu não digo nada. Ela precisa entender, de preferência, dito pelo pai, que ele ama a nós duas, mas de modo diferente. Fecha aspas. Mas a cena não terminou. A mãe, lembrando o próprio desejo de ser a única diante do pai, descreve o que acontece a seguir. Abre aspas. O pai diz que quer dar um grande abraço na menina e que está disposto a brincar com ela depois do jantar. Ela levanta-se lentamente, recupera a dignidade e sorri, antecipando o abraço e a diversão. Eu também sorrio, pois tanto na dor quanto no gracioso consolo vejo refletido meu próprio ciúme, uma pista da minha passagem de criança para mulher adulta. Fecha aspas. A despeito da angústia que sentimos, o fato de não podermos afastar nosso pai de nossa mãe nos leva ao crescimento e a um lugar no vasto mundo. Haverá consolação para nossa perda dolorosa, mas necessária. Porém, conseguir uma vitória de Édipo, derrotar nosso rival e conseguir o amor do pai ou da mãe pode ser muito mais prejudicial para nós do que a derrota. Uma mulher que vivia com um homem que amava
repetidamente recusava o pedido constante de se casar com ele. Sentia-se compelida a recusar, sem saber por quê. Com a psicanálise, descobriu que estava equacionando o casamento com ter filhos, e equacionando ter filhos com a morte. Sua mãe morreu quando ela tinha 4 anos, o que para ela foi uma vitória de Édipo carregada de sentimento de culpa, por ter ganho o pai, tomando o lugar da mãe. E agora temia o casamento, que queria dizer filhos, que queria dizer que ela também ia morrer, como castigo por seu maldoso e tão desejado triunfo. Vitórias prejudiciais de Édipo podem ocorrer com a morte do pai ou da mãe. Eu queria minha mãe só para mim, e de repente, meu pai morreu do coração. Podem ocorrer também quando os pais se divorciam. Estudos recentes demonstram que os meninos são menos capazes que as meninas de enfrentar a separação dos pais e que os efeitos neles, que incluem a diminuição do aproveitamento escolar, depressão, raiva, diminuição da autoestima, uso de drogas e do álcool, são mais duradouros e mais intensos. Esses estudos sugerem também que os problemas de Édipo explicam, em parte, os problemas maiores que os meninos têm com o divórcio dos pais. Segundo Linda Bird Franke, em Filhos do Divórcio, a mãe ainda fica com a custódia dos filhos, por acordo ou determinação legal, em mais de 90% dos casos. Quando se trata de um filho homem, a maior parte das mães fica com o filho, e o filho fica com a mãe. O conflito de Édipo supostamente é resolvido a favor da mãe, não a favor da criança. Diz o psiquiatra infantil Gordon Livingston, de Columbia, Maryland, cuja clínica atende cerca de 500 filhos de pais divorciados por ano. Abre aspas. Contudo, atualmente tem-se repetido os casos de resultado contrário. Fecha aspas. O fato de o filho tomar o lugar na cama da mãe, às vezes literalmente, o aumento da tensão sexual e do sentimento de culpa podem levar à desordem interior e ao comportamento problemático. Embora os meninos de 3 a 5 anos pareçam especialmente afetados pelas implicações edipianas do divórcio, a fase da adolescência traz novamente à tona esses conflitos, tornando os filhos do divórcio possessivos e ciumentos. Um garoto de 16 anos deliberadamente trancou a porta, deixando a mãe na rua quando ela saiu com um amigo. Ela teve de me acordar para entrar, explicou ele mais tarde. O cara, quando me viu, perdeu todo o entusiasmo. Outro de 15 anos foi mais direto. Quero que você esteja em casa às 11 horas, e sozinha, disse para a mãe. Um estudo demonstrou que meninos entre 9 e 15 anos têm mais dificuldade em aceitar um padrasto. Os mais jovens, contudo, confusos com suas ansiedades edipianas, podem fazer de tudo para levar outro homem para casa. Com quem vamos nos casar agora? Perguntava para a mãe insistentemente um garotinho. Precisamos de um pai por aqui. Mas a vitória de Édipo não exige morte nem divórcio. Pode ser conseguida quando as mães ou os pais favorecem os filhos em detrimento do outro cônjuge. São vários os casos de filhos mimados e adorados pela mãe, enquanto o pai é tratado por ela com um mal disfarçado desprezo.
sem um homem com quem se identificar, sentindo-se culpado, temendo o castigo por seu sucesso, o jovem amante de piano, quando consegue definir todo o problema, deseja ter perdido a competição edipiana. Então, qual seria, para um analista, a solução saudável do complexo de Édipo? Como deve ser a renúncia construtiva aos 5 anos? Como renunciar a paixões que no mundo do inconsciente são temas para Shakespeare e Sófocles? E quais as vantagens dessa perda necessária dos nossos sonhos impossíveis e proibidos? Afirma-se que o complexo de Édipo nunca é completamente eliminado e que aparecerá muitas vezes mais. Lutaremos com o complexo de Édipo durante toda a vida. Lutaremos para libertar nosso amor sexual e nossa autoafirmação vigorosa das imagens infantis de incesto e de parricídio. Às vezes, conseguimos fazê-lo. A capacidade para enfrentar esse amor e esse ódio, esse medo, essa culpa e essa renúncia, quando se tem sorte, crescerá com o tempo. Mas os padrões tomam forma nos primeiros anos, quando se faz o que deve ser feito para resolver o complexo de Édipo. Isso significa a renúncia do amor sexual pelo pai ou pela mãe, a identificação, a empatia com a mãe ou o pai. Na verdade, acreditando que ambos se oporão aos nossos maldosos desejos, nós os imitamos, repudiando esses desejos. Adotamos seus padrões de moral e seu sistema de prêmios e castigos. Adquirimos uma agência interior de manutenção da lei. Há perdas e ganhos. Identificando-se com o progenitor do mesmo sexo, a criança enfrenta a natureza e os limites da identidade a que pertence, aprendendo o que pode e o que não pode fazer, como homem ou como mulher, e abandonando os desejos de algo impossível. Consolidando nosso mecanismo interno de manutenção da lei, nosso superego, enfrentamos a natureza e os limites da liberdade humana, aprendendo o que podemos e o que não podemos como seres humanos civilizados e abandonando nossos desejos do proibido. Renunciando ao intercâmbio apaixonado com os pais, voltamos à estrada que leva da união total à separação, entrando num mundo que pode ser nosso se renunciarmos aos nossos sonhos de Édipo. Margaret Mead observa que o complexo de Édipo, abre aspas, tem esse nome derivado de um fracasso do infeliz Édipo que não conseguiu resolver o conflito, e não das soluções, embora quase todas um tanto comprometidas, adotadas pelas diversas civilizações. Fecha aspas. Ela cita um poema piegas, mas relevante, chamado A um Usurpador, escrito antes da era da conscientização freudiana, no qual o pai identifica o antigo problema e diz como poderá vir a ser resolvido. Abre aspas. Ahá! Um traidor no campo, um rebelde estranhamente ousado, um moleque que mal sabe falar ou andar, com apenas 4 anos. Pensar que eu, que governei sozinho, tão orgulhoso no passado,
tenha de ser expulso do meu trono por meu próprio filho, finalmente. Ele espalha sua traição por toda parte, como só bebês sabem fazer, e diz que vai ser o namorado da mãe, quando for um grande homem. Renuncie à sua traição, meu filho. Deixe o coração da mamãe para mim, pois haverá outra que exigirá sua lealdade. E quando a outra chegar, queira Deus que seu amor cintile durante toda a vida, tão claro e verdadeiro quanto o de sua mãe por mim.